Reis, capítulo 20, a partir do verso 1, vamos ler até o versículo 6. Se você não trouxe Bíblia, já está sendo projetado aqui, diz assim, ó. Naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe ordem em tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Yahvé. Ah, Yahvé, ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te neste momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração, de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yahvé, Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida na terra, e livrarei a ti e toda a cidade toda, das mãos do rei da Síria. Protegerei esta cidade por amor à minha própria pessoa e por amor do meu servo Davi. Amém? Amém. Fecha os teus olhos, nós vamos orar um pouco mais. Senhor, esta é a sua palavra. Essa palavra que, quando encontra um coração disponível, atento e alinhado, ela produz o fruto. Eu te oro, Senhor, nessa noite, para que cada um deste ambiente possa ouvir a sua palavra e conhecer o Deus da palavra. Eu oro para que nessa noite o teu Espírito tenha liberdade de convencer, Senhor, os corações, as mentes desse lugar, porque eu não consigo, Deus, convencer a ninguém, mas eu oro para o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Usa a minha vida, Deus, porque o Senhor é bom e misericordioso, porque o Senhor conhece as minhas limitações, mas ainda assim o Senhor pode me usar. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, igreja. Eu queria que nós pudéssemos juntos, coloca para mim, por gentileza, aí, homem, o tema da palavra de hoje à noite, por favor. Eu queria que nós pudéssemos juntos, eu vou contar até 3, mas você não vai ler apenas, você vai declarar e profetizar isso para a tua vida, amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Uma palavra liberada muda destino. Amém? Amém. Eu creio que toda palavra liberada da boca de Deus se cumpre, meu irmão. Amém. Toda palavra liberada do altar do Senhor se cumpre, amém? Amém. Gera expectativa com aquilo que o Senhor fará neste lugar na sua vida, amém? Amém. Nós acabamos de ler a respeito de um homem conhecido como um rei Ezequias. E quem foi Ezequias? Se você tiver a curiosidade de ler, voltar um pouquinho, 2 capítulos antes, em 2 Reis, no capítulo 18, começa a falar um pouco da trajetória de quem foi o rei Ezequias. Na verdade, ele começou muito jovem a governar Jerusalém. Ele foi instituído como rei de Jerusalém, e aos 25 anos então ele começa a liderar, e o seu reinado dura 29 anos. E Ezequias, ele foi um dos reis mais justos da história. Ele foi um homem que andou cumprindo os princípios de Deus. Ele foi um homem que o próprio Senhor fez menção a ele como um homem justo, como um homem de princípios para a sua época. Assim
Assim que Ezequias ele começa o seu reinado, ele faz algo muito importante para o povo de Deus. Eu acredito que essa foi uma das atitudes de Ezequias que agradou o coração do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que ele restaurou o templo e o culto a Deus. Mas ele foi adiante. Ele removeu do meio do povo de Deus os ídolos e a idolatria do seu país. Isso com certeza agradou a Deus, porque uma das coisas que Deus ele preza é para que o seu povo ame unicamente a Ele, reverencie unicamente a Ele. E todas as vezes que o povo se afastava da adoração verdadeira e única ao Senhor, isso desagradava a Deus de uma forma que trazia sérias consequências para o seu povo. Mas Ezequias, assim que ele assume o seu reinado, uma das principais e primeiras ações que ele toma foi: nós vamos voltar a cultuar ao único Deus. E ele manda agora destruir todos os altares e ídolos que haviam sido erguidos para os deuses que aquele povo estava adorando. Então Ezequias, ele se conservou fiel a Deus, sem jamais se afastar dele durante esse tempo que nós estamos falando. Ele depositava, isso tudo está na Bíblia, ele depositava a toda a sua confiança em Deus. E não quer dizer que durante a sua trajetória, ele não precisou lidar com desafios. A Bíblia vai contar em um determinado momento, no 14º ano do seu reinado, que o rei da Assíria, conhecido como Senaqueribe, ele vem e ele ataca todas as cidades fortificadas de Judá e as conquista. E agora Ezequias fica muito apreensivo. O próprio profeta Isaías era levantado por Deus para dar as instruções. E o interessante é que nesse tempo parecia que haviam pessoas infiltradas, porque todas as instruções que o profeta Isaías ia dando, alguém chegava para o rei da Síria e contava. Então chega um momento em que Ezequias ele fica muito atemorizado, porque todas as estratégias que eles montavam, elas eram logo frustradas devido a alguém infiltrado no reinado. Mas agora, Ezequias vai fazer aquilo que nós devemos fazer quando estamos diante de batalhas nas quais, humanamente falando, nós não teríamos condições de guerrear e de batalhar e vencer. Ele ora para Deus. Ele pede ao Senhor que ele agora assuma a sua batalha. E a Bíblia vai dizer que assim que ele orou a Deus e pediu a sua ajuda, Deus respondeu, sabe fazendo o quê? Enviando um anjo que matou de uma só vez 185 mil soldados assírios. Ou seja, nós aprendemos que o Senhor, quando ele assume uma batalha, nós não precisamos mover uma palha, é entregar a Deus a batalha e ele assumir a batalha. 185 mil homens mortos de uma só vez. A Bíblia vai dizer que no outro dia havia uma quantidade tamanha de cadáveres. Era o dobro da cidade de Gravatar. Nós estamos falando de 2 vezes a população da cidade. Então esse foi um dos ápices do momento em que Ezequias viveu com o Senhor. Ele viu Deus atuar durante o seu reinado. Mas agora acontece algo. Ezequias estava agora diante de uma sentença. O próprio Deus agora manda o seu homem de Deus, o seu profeta Isaías, ir visitá-lo. E assim que ele recebe essa visita, Isaías, o homem de Deus, não vai se encontrar com Ezequias para orar por cura. Isaías não vai lá no quarto onde está Ezequias, sofrendo de um tumor maligno. Alguns vão dizer que realmente era um tumor maligno e que ele já estava à beira da morte, provavelmente defiando. A Bíblia não fala que assim que Isaías chega, ele vai lá orar para que Deus possa curar. Não. A Bíblia diz que Isaías, ao chegar e entrar naquele local, provavelmente nos aposentos do rei, ele libera uma sentença de morte. A Bíblia fala lá no versículo 1, ele vai dizer: naquela época ele adoeceu quando ele estava à beira da morte. Isaías foi visitar e lhe declarou: põe ordem em tua casa, porque não te recuperarás.
mas encontrarás a morte. Imagina um homem que viveu tantas experiências com Deus, que viu o Senhor de uma vez só enviar o mão de matar 185.000 inimigos. Agora este homem estava vivendo a pior fase da sua vida. Ele estava diante de uma doença na qual os seus recursos não seriam necessários para curá-lo. As suas referências não poderiam fazer nada. Chega uma hora, meus queridos, que a gente não pode contar com mais ninguém na nossa vida. Chegam alguns momentos da nossa vida que nem a pessoa que você mais esperava que pudesse fazer algo, ela vai estar impossibilitada de fazer algo por você. Assim estava o estado em que Ezequias, o rei, que foi um homem que andou e se conservou fiel a Deus, chegou. Ele estava à beira da morte. E quando o homem de Deus chega nos seus aposentos e declara: você agora vai pôr em ordem a sua casa, porque você não vai se recuperar, mas vai morrer. E essa notícia, essa sentença, pegou em cheio o coração de Ezequias. Não havia dúvidas de que o homem de Deus falava a verdade. Não houve questionamento por parte de Ezequias quanto àquilo que Isaías havia declarado. A Bíblia diz então que após Isaías declarar aquela sentença de morte, ele sai dos aposentos de Ezequias. Ele se ausenta. Ele vem com a má notícia, mas ele precisa ir embora. Agora, o próprio Ezequias está sozinho no seu quarto. Deixa eu falar uma coisa. Haverá momentos que só vai ser nós e Deus. Haverá momentos em que as experiências maiores que você vai ter com Deus será você e Deus. Mas eu também tenho uma boa notícia. O profeta foi embora, mas Deus permaneceu. Amém. Os amigos vão embora, mas Deus permanece. O dinheiro pode acabar, mas Deus permanece. O culto pode acabar, os irmãos podem ir embora, mas Deus continua com você. Todos podem ir embora, mas Deus permanece. Essa é uma realidade que anda com Deus. E aí a Bíblia vai falar que assim que Isaías vai embora, Ezequias, tomado por aquela sentença, ele olha para o lado, e a Bíblia fala, e olhando para a parede, ele ora ao Senhor. As 4 paredes vão representar o limite da dor. A parede, ela representa que não tem mais nada o que fazer. Parede é limite. Parede é ponto final no fim da história. Provavelmente quando Ezequias olha para a parede, ele buscava balbuciar numa oração de quem sabe de minutos, para tentar argumentar a Deus que não era assim que ele esperava que ele acabasse. Não era assim que ele esperava que a sua vida ali, isolado e solitário, terminasse. Há momentos onde nós só podemos olhar para a parede. E parede é limite da dor. Parede é quando nada mais pode nos ajudar. Ninguém mais do outro lado da parede pode entender que nós estamos assim. E nessa hora, naquele quarto, a Bíblia vai dizer que ele faz uma oração a Deus. Ao Deus que ele conhece. Ao Deus no qual ele se relacionava, ao Deus no qual ele tinha intimidades. E ele vai declarar no versículo 3: Pai Yahvé, ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te neste momento de como eu tenho caminhado contigo. E Ezequias começa a lembrar a Deus tudo o que ele fez, como alguém apresentando um currículo de fidelidade a Deus, porque ele vai dizer: eu tenho caminhado em fidelidade, em sinceridade, em integridade de coração.
e de como eu tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E a Bíblia vai dizer: grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. As lágrimas talvez podiam expressar a dor e a angústia do rei. Não sei se você já teve momentos onde faltaram até as palavras para expressar o nível da sua dor. Mas parece que o próprio Deus nos deu uma possibilidade, de forma biológica, que algo possa expressar níveis de dor nas quais as palavras não podem traduzir. As lágrimas traduzem dor. Chorar traduz o desespero. Ezequias chorou copiosamente. Aquele quarto, sozinho. A parede limitava as esperanças. A parede limitava tudo aquilo que poderia ser perspectiva e recurso. Mas eu quero também declarar uma verdade para essa igreja nessa noite. Deus não torna nenhuma oração desnecessária. Ele prioriza a oração. Ele prioriza o seu clamor. Enquanto Ezequias estava diante de uma sentença de morte irremediável, incurável, Deus estava se atentando para a oração de um homem. Deixa eu falar uma coisa. Eu vim aqui porque eu estou revestida dessa palavra que o Senhor me deu há mais de 2 semanas. O Senhor nessa noite vai desviar a sentença de morte que foi liberada sobre a tua casa. O Senhor nessa noite, você não entendeu, Ele está disposto a desviar sentenças de morte que foram declaradas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu pai. Hoje à noite o Senhor desviar a sentença contrária. Amém? Amém? E a Bíblia vai dizer que nesse momento, quando ele ora, a Bíblia não fala na verdade, mas eu quero conjecturar agora um momento, que é bom passear, é bom a gente imaginar como é que funcionam as coisas. Isaías vai e abre a porta. Quem sabe nem declarou a paz do Senhor e falou: rei, eu vim aqui para dizer, põe a tua casa em ordem, porque você não vai se recuperar da doença. Vai morrer. Tchau, foi embora. Enquanto Isaías fechou a porta, estava saindo daqueles aposentos, não se afastou muito, porque a Bíblia vai dizer que ele nem chegou à cidade, ainda estava passando, atravessando o pátio intermediário. Então eu imagino que ele ainda estava nas proximidades do castelo, do palácio onde ele morava. Provavelmente ainda era fronteira. A Bíblia vai dizer que nesse momento, quando Isaías estava indo, voltando para o seu lugar de origem, ele ouve uma palavra. Ele ouve uma voz. E essa voz dizia: volta, Isaías, porque a sentença de morte agora foi indeferida. Como assim, Senhor? O homem está orando, Isaías. Eu ouvi a oração dele, Isaías. Eu vi o choro dele. Volta, porque eu decidi agora que tu vai liberar outra palavra. Porque agora, quando liberar a palavra, quando eu vou mudar agora a sentença, e eu destino desse homem. A Bíblia vai falar que quando Isaías estava, ele fala: volta, Isaías. Tem uma sentença agora diferente. A sentença de morte foi indeferida. Por que, Senhor? Porque o homem orou. Porque o homem lembrou que ele era para mim. Porque o homem se mostrou fiel a mim, Isaías. Porque Deus não tem prazer, meu irmão, na tua dor, mas Ele tem prazer no quebrantamento. Ele tem prazer na humilhação dos nossos milhões. E aí, profeta não tem vez, não tem gosto, não tem vontade, não tem escolha, ele só faz o que Deus manda. Porque imagina agora cada profeta, meu irmão, né? Tendo que voltar, onde é que fica a reputação de profeta? Que minutos antes disse: vai morrer. E Deus está dizendo: tu jura que vai morrer, mas não. Volta e muda agora a sentença. Como é que fica o profeta? O profeta não tem escolha, não. Ele é pau mandado de Deus, ele é mensageiro. Ele tem que o que você está falando, acabou. Porque quem responsabiliza pela palavra liberada não sou eu,
versículo 5. E declara a Ezequias, príncipe do meu povo. Interessante que a primeira vez que Isaías entra no quarto de Ezequias, ele não vai dizer assim diz o Senhor. Ele só vem com uma sentença. Põe a casa em ordem, que não vai te recuperar e vai morrer. Foi assim? Mas agora, eu fico imaginando que Isaías diz, eu tenho que respaldar essa palavra agora. Eu tenho que dar agora respaldo, né? Para ele não pensar que foi um blefe meu. Não sabia Isaías que Ezequias estava tendo uma conversa com o pai no seu quarto. Não sabia Isaías que enquanto ele estava chorando, um Deus tão grande que habita nos mais altos céus se importou com as lágrimas de ouro. Deixa eu falar. A Bíblia diz que tem um recipiente apropriado para recolher tuas lágrimas. Você tem que engolir choro, não, porque está chorando e está o anjo do Senhor. 1, 2 lágrimas. E tem uma promessa: ele converterá lágrimas em alegria. Mas o meu pai sabe quantos litros de lágrimas eu já derramei. Que coisa maravilhosa é você saber que tem um Deus que ouve, tem um Deus que atende, tem um Deus que escuta e tem um Deus que muda a sentença contrária em seu favor. E aí ele diz que quando Isaías agora está diante de Ezequias, ele vai declarar: assim diz Yahvé, o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas. Como Isaías sabia? Agora interessante, escuta isso agora. É como Ezequias reage na segunda visita do profeta. A primeira visita foi uma sentença de morte, sim ou não? Sim. Mas você não vai ver Ezequias argumentando com Isaías diante da sentença de morte. Ele libera a sentença e vai embora. E Ezequias vai chorar, vai prantear diante de Deus. Só que agora, quando Isaías vem com uma sentença contrária, ou seja, uma sentença de cura, uma sentença onde o Senhor iria acrescentar 15 anos da sua vida, em sua vida, Ezequias agora, ele pede sinais. Nós temos um pouco de Ezequias também. Por que é mais fácil você aceitar de primeiro uma palavra contrária e você pedir sinal, confirmação de uma palavra de vida? Vocês pararam para me compreender, senhor? Amém. Quando ele chega e diz: você vai morrer, põe a casa em ordem, você não vai ver Isaías dizendo: peraí, faz sinal. Eu quero um sinal que é Deus que está falando. Eu quero uma prova que foi Deus que te enviou com essa mensagem. Mas quando ele vem agora e diz: ouvi a tua oração e as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. E depois de 3 dias subirás à casa do Senhor, acrescentarei 15 anos à tua vida na terra e livrarei a ti a cidade. No versículo 8 vai dizer: e quando Isaías entregou essa mensagem a Ezequias, ou seja, Ezequias lhe indagou. Versículo 8: qual é o sinal de que Deus me curará? E que depois de 3 dias eu conseguirei subir ao templo. Ou seja, fez mais sentido ouvir que eu estou com um tumor maligno à beira da morte e vou morrer. Não está fazendo muito sentido alguém que está à beira da morte com um tumor maligno agora não só ser curado, mas ser acrescentado 15 anos. Deus não trabalha na sua lógica. Não precisa fazer sentido.
Palavra liberada tem remetente e tem destinatário. Aleluia. Não precisa de lógica. Amém? Amém. E aí, quando ele pede esse sinal, olha que ousadia. Aí o pastor perguntou, por que tem esse globo? Agora eu vou explicar. Aleluia. Escuta, eu vou perguntar, eu acho que vocês vão saber, é possível. A Terra, ela faz dois movimentos principais. Quais são os movimentos que a Terra faz? Rotação e rotação. Uma salva de palmas para os estudantes da A Terra, ela faz dois movimentos, sim ou não? Sim. Translação. Translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que dura 365 dias e 6 horas. Não é assim? E aí vai definir as estações do ano. Não é assim, né? Então, enquanto no hemisfério sul, aqui no Brasil, agora nós estamos vivendo verão ainda, né? Até agora, dia 3 de março, né? Então, aqui é verão, mas lá no hemisfério norte é inverno. Mas espera comigo, aqui é verão e no hemisfério norte? Inverno. E se aqui for outono, o hemisfério norte é? Primavera. É o contrário, vamos aprender, né? Então, enquanto nós estamos vivendo uma estação aqui na verdade nós estamos aqui, o hemisfério norte está vivendo outra estação. Amém? Amém. Pastora Fabiana também é cultura. Amém. Mas tem um segundo movimento. Qual o segundo movimento que vocês falaram? Rotação. O segundo movimento. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, em torno do seu eixo, né? Esse eixo ele é imaginário, ele não existe. E dura quanto tempo, igreja? 24 horas. Dura quanto tempo, igreja? 24 horas. A Terra para? Não para. Por que a gente não quer? Porque é a gravidade, né? Mas a Terra não para, não é isso? Então vamos lá, agora voltando para a Bíblia. A Terra está girando nesse momento enquanto você está aqui na igreja. Amém, igreja? A Terra estava girando enquanto Isaías estava nos aposentos de Ezequias. Amém, igreja? Ok. Aí quando Isaías entregou essa mensagem, Ezequias pede um sinal e diz assim, como é que eu vou saber se eu vou ser curado mesmo? Como é que eu vou saber se Deus vai me acrescentar 15 anos mesmo? Aí, Isaías, que não tinha problema nenhum em orar a Deus, falou assim, qual é o sinal que você quer? E aí ele disse assim, ao que prontamente, versículo 9, e asseverou Isaías, este pois será o sinal de que Deus cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante ou regrida 10 graus na escadaria? Era o seguinte, naquela época não tinha relógio, certo? Existia um relógio que era o relógio, agora eu esqueci o nome, de Acais, eu acho, não assim, agora eu esqueci, anotei, mas já esqueci. Enfim, existia um monumento que eles criaram, que fazia vez de um relógio. Então, eles se baseavam na sombra do sol, a sombra que o sol promovia. Então, estava lá o sol, quando era meio-dia, o povo de Gravatá vai lembrar, meu marido já inventou de fazer isso. Como é que você sabe que é meio-dia? Põe um graveto, né? Quando o sol estiver rente ao graveto, que a sombra estiver rente ao graveto, você sabe que é meio-dia. Você já viu isso? Olha aí, eu vou pensar. Então, esse relógio, ele funcionava para dar essa direção de hora. Então, o relógio estava aqui como uma referência. À medida que o Sol ia, na verdade a Terra, que o Sol gira, a Terra ia girando, e a posição do Sol referente à Terra ia movimentando, eles sabiam a hora. Mas, vocês concordam comigo que se é uma hora, a probabilidade, se a Terra está girando, é que a sombra, ela começa a girar também, sim ou não? E para frente. Ela começa a fazer um percurso da Terra, sim ou não? Sim. Até o Sol se pôr. Só que Ezequias ele era tão ousado que ele falou assim, eu quero um sinal. Ok, qual é o sinal que você quer? Eu quero que a sombra que reflete no relógio, ela não progrida, porque é fácil para Deus colocar o pé no acelerador e aumentar a velocidade da Terra. Eu quero que regrida, que volte. Agora imagine o que está acontecendo lá em cima no universo.
A terra está assim girando. Aí vem a mão de Deus. Eu imagino os anjos. Já me lembrei de uma passagem. Os anjos olhando assim e falam: quem foi Deus? Ele falou: não, eu vou ter que pegar agora, puxar a terra no eixo de 10 graus. Por quê, Senhor? Tu não pode fazer isso. Posso, porque tem um homem colocando a prova lá embaixo. E eu preciso provar a ele que a palavra que o meu servo liberou, ela é verdade, ela vai se cumprir. Senhor, a última vez que o Senhor fez isso, foi algo parecido. Estava Josué lá batalhando contra os amonitas, e o Senhor sabe que quando naquela hora ele pediu para o sol parar, foi fácil, Senhor. O Senhor só fez o sol parar porque o Senhor segurou a terra e o sol pareceu que parou por um dia inteiro. Mas fazer a terra voltar para o percurso na qual ela não está acostumada, o Senhor vai fazer isso? Vou, eu não tenho problema nenhum de mexer em toda a rotação da terra, somente para que o céu entenda que eu, o Senhor, falo e tudo para ele. E diante daquilo que Ezequias pediu, o Senhor fez. Eu queria chamar o pessoal do louvor. E eu quero te estimular nessa noite. Porque como eu comecei a falar no início, eu não brinco. Quando o Senhor me dá uma palavra, eu tenho temor a Deus. Meu marido viu eu passei a tarde toda ontem. Eu falei: eu tenho uma palavra. Eu sei o que Deus quer que eu faça, mas eu preciso ter uma confirmação. O que o Senhor quer falar? Qual é o texto que o Senhor quer que eu use? Porque, Senhor, quando nós subimos aqui, nós temos uma responsabilidade com a sua igreja. E a igreja do Senhor, ela precisa sentar diante daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Porque o Espírito Santo não é mentira, ele é o Espírito da verdade. Amém. E aí, quando o resultado vai dizer que, então, Ezequias ponderou: e é fácil que a sombra venha se adiantar 10 graus. Mas não seja assim, pelo contrário, eu prefiro ver que a sombra retorne 10 graus da sua posição. E o versículo 11 vai dizer em seguida: o profeta Isaías invocou o nome de Yahvé e clamou ao Senhor, que imediatamente, diz assim para mim, repete comigo: imediatamente fez a sombra recuar 10 graus, que havia avançado no relógio de Acais. Ezequias, não fique em dúvida mais não. O homem mexeu com a rotação da terra, Ezequias. Por que duvidar? Apaga as luzes, é para mim. Eu quero dizer uma coisa. Eu creio em palavra liberada do altar de Deus. Eu creio em promessas liberadas. Enquanto eu estava, há 15 dias atrás, quando o Senhor me deu esse tema, o Senhor começou a me trazer pessoas aqui nesse lugar e falou: você tem autoridade, porque o diabo está tentando cancelar sentenças, palavras que eu já liberei a respeito dessa pessoa. Mas nessa noite você vai usar da minha autoridade para cancelar toda sentença contrária que o diabo está tentando contra essa vida. Cadê a Rebeca? Cadê a Rebeca, minha filha? Fica de pé. Fica de pé. Você é a primeira pessoa. Você estava ainda no meu ventre. Eu fui no salão embaixo do prédio que eu morava, fazer o cabelo rapidamente. A dona do salão era crente. E tinha um monte de irmãs juntas. E quando elas olharam para o meu ventre, ela nem sabia que era uma menina. Ela falou assim: essa menina vai ser missionária. Você está gerando uma missionária. Deixa eu falar uma coisa. Tu vai ser missionária. Porque essa palavra o céu já disse assim. E o diabo não vai tocar na tua vida. Eu cancelo na autoridade do nome
diz que é uma improvável. Mas na verdade, improvável foi o futuro que o diabo tentou fazer a rota para você. Perdeste mãe, o teu pai já sabe das dificuldades. Mas quem disse que tu não serás o motivo de orgulho dessa casa? Para que colocar só tua expectativa em João, porque essa menina, ela vai viver aquilo que tu nunca viveu. Ela vai prosperar como tu nunca viveu. Ela é em nome de Jesus. Stephanie, tu serás próspero. Stephanie, as expectativas de Deus a teu respeito estão subindo, Stephanie. Tu é muito orgulho. Muitos vão ouvir falar lá em Garanhuns, naquela cidade. A filha de fulana Deus é a gente, está trazendo orgulho na família. Eu falo com temor, porque o Senhor está me impulsionando. Deixa eu falar uma coisa, meus queridos. Quando você sair de um médico e vinha um diagnóstico dizendo assim: não, cuide-se, mas ele vai fazer só paliativo, porque são 6 meses. Vai declarar o que está escrito lá em Jó 14:5. Doutor, eu tenho muito respeito pelo seu diploma, mas quem determinou quantos meses e dias eu vou viver foi o Senhor. Isso já está resolvido e ninguém pode mudar. Quem tem o controle dos meus dias não são médicos. Quem tem diagnóstico contrário? Quem tem diagnóstico contrário que levanta a mão? Graças a Deus que ninguém está com diagnóstico contrário. Curada, né, Tiago? Curada, totalmente curada. Porque o Deus de Ezequias já fez a obra completa. Quando vier uma declaração contrária de alguém enviado do diabo dizendo assim: o caminho que teus filhos estão percorrendo, fulano, é caminho de tragédia, o destino dele não vai ser bom, não. Tu vai cancelar essa sentença com a palavra, e tu vai dizer: não. Salmo 127, 3 e 4 diz que meus filhos são herança do Senhor, um presente de Deus, e eles são como festas, e eles vão alcançar a salvação e a eternidade. Essa palavra eu não recebo. Pastora, e se vier uma palavra de ameaça contra a minha vida? E se o enviado do cão vier com uma afronta contra mim? Você vai declarar o que está escrito no Salmo 91:7. Pode vir ameaça, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Relate uma palavra. Porque uma palavra de Deus neutraliza a palavra contrária. Amém? Amém. Palavra de Deus neutraliza a palavra contrária. Amém. Declara a palavra. Amém. Eu creio. A Bíblia está recheada de pessoas que receberam sentenças contrárias. E uma palavra mudou. Ana era externa, sofrendo afrontas. Penina, todos os anos, tirando onda com a cara de Ana. Até que um dia Ana orou ao Senhor no seu templo, no seu altar. E o Senhor usou o profeta Eli, o sacerdote Eli, e disse: Ana, aquilo que tu acabou de orar vai acontecer. Já chegou ao Deus de Israel a tua súplica. Assim, eu pedi um filho. Deus quer, não sabe o profeta agora da geração dele, casou. Pode voltar para casa que tu vai ser mãe. Elias, ele foi ameaçado pela rainha Jezabel. Quando ele exterminou, ele, na verdade, Deus exterminou através dele, na oração dele, os profetas de Baal. Jezabel manda uma ameaça: diga a ele que em 24 horas eu vou fazer com ele a mesma coisa que ele fez com os meus profetas. Elias temeu, se escondeu em caverna. Agora faz uma pergunta: pastora, Elias morreu por quanto tempo? Elias morreu por quanto tempo? Pastor, por quanto tempo
Elias morreu? Não morreu. Não? Não. Elias não morreu, não? Não. Quer dizer que Elias nem morreu de morte matada, nem de morte morrida, só para dar o gosto para o inimigo. Deus falou para a pessoa: por que tu quer matar? Eu vou arrebatar ele, mas ele não vai ser, porque eu gosto dele. Ezequias, ele foi um homem que buscou a Deus. Ele só teve essa ousadia de orar ao Senhor e pedir que Deus observasse o que ele havia feito, porque ele foi um homem justo, ele foi um homem que confiou em Deus, que não se apartou de Deus. Isso me mostra que tem pessoas, a Bíblia não fala isso, mas eu posso fazer essa analogia. A gente brinca assim: fulano tem moral, né? Tem uma brincadeira que fala: fulano tem moral para fulano. Tem pessoas que parecem que têm moral para Deus, mas a verdade não é isso. É porque tem pessoas como Ezequias que andaram com Deus. E eu quero te dar uma boa notícia: se você andar com Deus, você vai viver infinitamente mais promessas do que o rei Ezequias. Se você for fiel a Deus, você vai viver muito mais milagres do que Ezequias viveu. Então hoje, há dois convites. O primeiro convite é: se você nunca se posicionou em Deus, hoje é noite de dizer sim para Jesus. Para de ser um frequentador de lapidados, café dos homens, culto com amigo, e ser crente que você não vai ter por que se vergonhar, e que Deus vai olhar para você e vem cá, filho. A você eu coloquei na primeira fila, porque eu estou vendo fidelidade em você. É alguém que precisa se posicionar em Jesus, para que também eu possa fazer o segundo tipo de oração. Nós vamos, na autoridade do nome de Jesus, também chamar pessoas aqui à frente, pastor. E nós vamos cancelar sentenças contrárias na vida dessa igreja. Você falou mais cedo, e eu já vi que foi uma direção que você não sabia o que foi ministrar. Há pessoas que estão realmente temendo. Há pessoas que têm pensado e até considerado fechar os seus negócios por conta de ameaças. Porque tem gente que chega lá e só vai dizer assim: está fraco o movimento, né? Constatar, Ricardo, Aline, que está fraco, você fala: foi meu marido, você precisa de dentro de profeta. Mas quando alguém entrar no comércio de vocês, está fraco, você está fraco, não. Até Jesus chegar, está muito bom o momento que ele já está mudando essa história. Ele já está mudando o que então. Eu ouço passos dos clientes batendo na porta e entrando no meu estabelecimento. Ah, não está bom, não está ficando, é bom. Amém? Amém? Então hoje é noite de você primeiro se posicionar em Jesus. E se posicionando no Senhor, colocando, chamando Ele para ser o governo. Ele precisa governar a tua casa. Deixa eu falar, eu e você somos muito irresponsáveis em administrar os nossos bens, a nossa casa, a nossa família sozinhos. Nós precisamos de Deus. Nós somos como crianças, não sabemos o que fazer. E Ele é o nosso Pai. Ele está dizendo: para que você está passando por isso sozinho? Tem necessidade disso não. Eu quero assumir as suas batalhas. Eu quero assumir o comando da sua vida. Você não precisa fazer essa trajetória sozinho. Se o rei viu o Senhor destruindo 185 mil inimigos, o que é o teu problema para Deus? Então eu quero fazer, fica de pé, igreja, o louvor vai tocar agora, mas eu quero que venham pessoas aqui à frente. Você que nessa noite quer se posicionar em Deus, quer realmente chamar Jesus assim, dizer: Senhor, a partir de agora é teu comando. Eu entendi essa palavra. Eu entendi que o Senhor muda sentenças. Eu entendi que o Senhor libera do altar e se cumpre, porque é a tua palavra, aquilo que o Senhor está falando. Mas eu quero muito mais daquilo que o Senhor vai fazer. Eu quero o Senhor na minha vida. Porque não é porque pelo que Ele vai promover, Ele faz porque Ele é bom, mas é porque Ele é, meu irmão. Essa noite vem aqui na frente. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Homens e mulheres,
nessa posição, meus irmãos. Aqui, ajuda aí, todos. Aqui, ó. Tem mais alguém que queira hoje entregar o comando dos seus dias a Deus? Tem alguém que queira hoje entregar o governo da sua vida? Pode ser que esteja despedaçado, meu irmão. Pode ser que as coisas não estejam caminhando bem, mas hoje é noite você diz assim: o comando é seu, eu me submeto a ti, Deus. Eu me sujeito ao Senhor. Enquanto nós adoramos, nós vamos orar por você daqui a pouquinho, mas vem aqui à frente. Deus quer quebrar hoje os juros. Deus quer quebrar cadeias nessa noite, mas é necessário você sair. Vem para o teu lugar, no lugar do altar, onde o Senhor libera bênçãos. Vamos adorar a Deus.